Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Aldo Demarque, do Democratas. Sempre um prazer conversar com o senhor, ex-deputado, né? Vamos lembrar aqui mais uma vez o 6º mandato, deputado. O senhor que pertence à Comissão de Transportes e Comunicações tem uma lista imensa aí de obras. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho. São Paulo já tem uma das melhores, pelo menos dentre as 10 melhores estradas do país, mas ainda há muita coisa a ser feita na ligação entre cidades, distritos. Vamos falar da sua região? Na verdade, é o seguinte, Jorge. Se é uma das comissões que é minha praia, é a Comissão de Transporte. Eu, antes de ser secretário da Casa por 4 anos, eu fui presidente da Comissão de Transporte e hoje sou membro da Comissão de Transporte. Acho uma comissão muito importante, temática aqui da Casa, porque ela cuida da infraestrutura. E devo dizer que a infraestrutura é aquela que propicia, né, a levar para a sua região, para o interior, o capital, o desenvolvimento. Na verdade, nós aqui tivemos, nesses últimos 4 anos aqui, nessa própria comissão, discussões aonde levaram, inclusive, o próprio governo do Estado, através da Artesp, através do DR, Sim. E através até das comunicações, muitos investimentos, principalmente no interior de São Paulo. Nós não temos dúvida nenhuma que o desenvolvimento da cidade, ela foi proporcionada ou pelo trajeto da linha férrea ou pelo trajeto das rodovias. Sim. Quase na sua grande maioria, principalmente na minha região ali de Rio Claro, Limeira, Piracicaba, as rodovias e as ferrovias passam por dentro dos municípios e o município ele é dinâmico, seu crescimento, seu desenvolvimento. Depende diretamente dessas artérias. E há uma interferência muito grande nesse crescimento com esse trajeto, esse traçado da rodovia. Ou então, mesmo as melhorias que você vai fazer na rodovia, sempre interfere no perímetro urbano da cidade. Então, há uma discussão seríssima, né? E como uma grande parte dos deputados aqui, principalmente dessa própria comissão, é do interior, então nós estamos trazendo sempre essa discussão. E quando nós falamos trazer a discussão para essa comissão, nós estamos convocando a superintendente da Artesp, a presidente da Artesp, o superintendente do DR. Nós ouvimos para trocar as ideias. Sim. E eu vejo que São Paulo está na frente de tudo, né, com respeito a esse tipo de investimentos e de infraestruturas. Então, acho que é muito importante, fico muito satisfeito de continuar e estar trabalhando nessa comissão, e da forma com que nós estamos fechando praticamente, não só mais um ano, mas também um período legislativo. Eu fico muito feliz por tudo aquilo que nós conseguimos ajudar o governo do Estado a implementar aí essa infraestrutura que dá uma logística tanto para a chegada da matéria-prima, como também para a saída dos produtos acabados, lá no interior. Deputado Aldo Demarque, eu vejo aqui na sua página pessoal, aliás, uma foto com o secretário de Logística e Transportes, o Clodoaldo Pelissoni. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse diálogo permanente com a Secretaria de Logística e Transportes, com o DR. É importante, e não é só o contato direto no gabinete. O senhor vai em loco, o senhor visita a obra, vê a inauguração, a melhoria, a duplicação, terceira faixa, construção de viadutos. Fala um pouco. Nós aqui propiciamos, quando eu falo nós aqui, a casa toda, nós propiciamos aí ao governo do Estado autorização para ele fazer um financiamento externo, né, do BIRT. Sim. De mais de 6 bilhões de reais. 6 bilhões. E isso fez com que o DR pudesse fazer um programa de investimento, né, na malha do DR, porque vamos tirar fora aqui a malha de rodovias concessionadas. Essas têm contratos, e a Artesp é a grande reguladora, aquela que fiscaliza, e junto conosco também na própria Comissão de Transporte. Mas vamos falar do DR. O DR ainda tem
uma malha significativa ainda. Muito maior que a concessionada. Muito maior. E nós propiciamos aqui com que esse dinheiro, já com projetos prontos, né? Sim. E estou falando quando ainda o Clodoaldo era superintendente do DR. Exatamente. Agora ele virou secretário. E nós estamos acompanhando, até ele esteve na minha região, lá em Piracicaba, na sexta-feira passada, anunciando o início das obras desses projetos, né? E que não são poucos, não é enorme. Entre Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Anhanguera, tem uma duplicação da SP-316, que está orçada em 38 milhões de reais e vai beneficiar significativamente o setor de piso-revestimento. Sim. Ali naquela região, o piso-revestimento, a produção de piso-revestimento é responsável por 65% do que é consumido no Brasil. É importante falar que sem essa logística e sem, por exemplo, energia barata, o gás, seria inviável manter esse parque industrial ali naquela região. Sem dúvida, porque aquilo que eu digo, né? Você, para chegar com a matéria-prima na indústria e para, vamos dizer assim, dar vazão aos produtos acabados, você tem que ter estradas, né? Sim. Porque tem uma cidade ali perto de Rio Claro, Santa Gertrudes, que tem mais ou menos 800 caminhões diários. 800 Mas não é caminhões caminhão pequeno, são caminhões, vamos dizer assim, aqueles caminhões de 35 toneladas e tal. Sim, E se você não tiver, por exemplo, uma malha viária para fazer o escoamento disso, ou então para chegar argila, você realmente não gera riqueza. Inviabiliza a produção Inviabiliza, local. Exatamente. Então, ali o que nós estamos acompanhando hoje, o secretário Clodoaldo no transporte, é justamente ele dando start, dando início da aplicação desses recursos que o governo do estado tomou junto ao BIRT, né? E, enfim, dando o start dessas obras lá na região, no interior, que é a malha todinha do DR, não é apenas na minha região, é no estado de São Paulo todo. É importante que se diga também que essas obras, elas têm um desembolso, elas levam tempo, né? E eu queria até que o senhor falasse sobre esse prazo. Se é possível, se os empresários também não apressam muitas vezes, porque eles estão premidos pelo câmbio, estão premidos pela China, aí, a China tem colocado seus produtos aqui cerâmicos no Brasil, ou seja, numa competição, digamos assim, difícil de ser suportada, não é, deputado? Então, e você oferecendo, vamos dizer, uma logística mais racional, Sim. Você diminui custos, né, no transporte, né? Mas, infelizmente, você tocou num ponto aí, nós estamos lá com algumas já licitações em andamento, mas a Lei 866, que tem que ser obedecida à risca, né, onde fala que é quem oferece os melhores preços e tal, aí acontece, estou falando num lote justamente dessa estrada, que está todo mundo ávido para que isso que aconteça. Já era para ter acontecido até antes da eleição, um mês antes da eleição. A licitação aconteceu, como é uma licitação internacional, porque o dinheiro é internacional. Sim. A primeira colocada foi uma firma portuguesa que acabou não atendendo aquela documentação, depois que ela ganhou, né, menor preço, não atendeu, não apresentou as documentações que a licitação, que o edital exigia. Chamaram a segunda também faltou documento. Aí chama a terceira. Tudo isso demanda tempo. Sim. Até você explicar. Agora, não seria o caso também, deputado, só uma provocação aqui, de usar o mesmo regime diferenciado que foi usado para os estádios da Copa, tanto é que ficaram prontos, a Copa aconteceu? Eu acho que sim, mas isso aí é com o executivo, eu não sei como ele utilizaria para não cair numa improbidade, porque ele tem que seguir à risca o que diz lá o ritual, né, de um processo de licitação. Eu estou só citando isso aí porque como os empresários falam, mas como? Isso já está aí, acredito até que com assinatura do contrato, o serviço deve estar até pagando já juro desse serviço, né? Então, o problema é você iniciar as obras. Mas eu estou sentindo o doutor Clodoaldo fazendo uma peregrinação, na minha região ele já foi, já anunciou todos os investimentos que o próprio DR vai fazer, né?
Sem contar também umas exigências que a própria comissão nossa aqui de fiscalização está fazendo para as concessionárias, que é uma outra malha, que são as áreas concessionadas. Que elas tinham que cumprir aquilo que está no contrato. Pois é, essa é uma outra discussão que se coloca, que é cumprimento de contrato. Elas não tinham noção, inclusive, da avalanche de automóveis, de caminhões que iriam rodar na estrada quando assinaram os primeiros contratos. Ou seja, não é por falta de carro passando em pedágio que eles não vão ter capital para investir e fazer as benfeitorias, não é, deputado? Sem dúvida. Porque quando foi assinado esses contratos, eu me lembro, eu estava na primeira minha legislatura, eu entrei com o Mário Covas, o saudoso governador, que implementou essas concessões. As primeiras concessões, 12 concessões, 3.500 quilômetros de rodovias. Pagamos um preço, sim, porque nós não tínhamos parâmetro, né? Foi as primeiras. Mas acontece que foi assinado um contrato lá. Eram 3 fases, as concessionárias tinham que, primeiro, tapar os buracos, dar um banho de loja ali nas rodovias. Depois seria os pontos críticos, onde ocorriam o maior número de acidentes, você fazer a terceira faixa. Tal. Sinalizar melhor, melhorar. E a terceira, que é isso que nós estamos cobrando agora, principalmente na minha região, a hora que atingisse o VDM, que era o número de veículos por minuto que passava na rodovia, você tinha que duplicar. Você tem que duplicar a rodovia. Né? Tinha um número para fazer a referência de... E já tem contratos que já estão no VDM, porque aquilo ali não adianta você querer, é evidente que ele é medido, não é nem na praça de pedágio, tem uma equipe que faz essa medição. Faz a medição. E também, se não for a própria praça de pedágio, ela acusa, né, quantos veículos passam. Mas então, no caso do DR, que tem até rodovias não pedagiadas, como atingir, por exemplo, essas benfeitorias quando ainda não se tem o tal do VDM? Essa que é a dificuldade, porque as concessionárias têm seus mecanismos próprios, inclusive outras receitas que não a do pedágio. Mas o DR, viu, é um departamento que nós devemos muito a ele por essas rodovias boas que nós temos no estado de São Paulo, pela manutenção que ele faz nas rodovias, ele ainda faz essa medição do VDM há muito tempo. Talvez não estabelecido por contrato, mas eles sabem que a hora que atingiu aquilo, ou você faz, ou você também pega as estatísticas dos acidentes fatais que ocorrem, que levam o DR a fazer uma intervenção, né? E ele está fazendo realmente, eu acho que nunca nós tivemos um programa de recuperação das estradas, das SPs que a gente fala, ou das vicinais que pertencem ao DR, como agora, né? Está sendo feito mesmo. Aliás, todo o programa foi apresentado na Comissão de Transportes e Comunicações. Eu ainda me lembro quando o doutor Clodoaldo Pelicione esteve aqui, ele apresentou um grande projeto de obras. Aliás, os projetos. Ele falou, sem o projeto você não tem contrapartida, não há como tomar empréstimos externos sem um bom projeto. É verdade. Se há uma coisa que nós temos que tirar o chapéu, é realmente esses projetos que foram feitos com antecedências, quantificados, né, todos eles quantificados, e ali você tem pelo menos um número para se basear, para soltar a licitação, certo? Para saber quanto que você pode, até quanto você pode aceitar com que aquela obra, ou não é fugir, mas ou para mais ou para menos, você pode considerar que é aceitável, né? Nós temos ainda algumas licitações para serem feitas nesse programa, mas o importante é que a gente percebe que os recursos já estão garantidos, né? Esse financiamento do BIRD, né, e do próprio BNDES, nós temos aí um recurso significativo para atender nessas infraestruturas, né? Mas essa comissão de transporte não fica só em termos de rodovia, não, hein? Essa comissão de transporte ela está muito atenta no respeito à comunicação. Né? E nós temos ouvidos, né, essas operadoras, porque está deixando muito a desejar, né, a telefonia móvel aqui no estado de São Paulo. E nós temos aqui chamado e mostrado para eles que realmente São Paulo necessita dessa... Você não tem, vamos dizer assim, desenvolvimento se você não tiver comunicação, mas não é comunicação apenas nas estradas, tem que ter comunicação também, e está deixando muito a desejar. Então, também é uma outra que eu quero aqui deixar registrado, que é uma grande
atuação e uma parcela significativa de trabalho que essa comissão tem feito junto à comunicação de telefonia móvel. Quando o senhor fala que o serviço não é o desejável, isso tem a ver também com a falta de fiscalização. Eu não digo isso só da Comissão de Transportes e Comunicações, a Assembleia Legislativa, que tem um papel fiscalizador, mas as agências reguladoras. Nós temos aqui a Artesp e temos, no caso da comunicação, uma agência federal. Mas como fica a questão da fiscalização, deputado? Isso, de alguma maneira, faz com que o serviço não esteja contente e o preço que se pague, seja da tarifa, seja do pedágio, mais caro do que deveria ser? Olha, eu acho que o papel nosso aqui, além de fazer leis, é fiscalizar, certo? E quando a gente fiscalizar, é a fiscalização dos contratos, é a fiscalização das próprias agências, que são responsáveis da fiscalização lá no campo disso. Então, nós estamos constantemente, nós estamos vendo aqui, deputados fazendo requerimentos, pedindo informação disso, daquilo que está no contrato. Sim. Porque se por acaso o que está estabelecido no contrato não estejam sendo atendidos, até a própria agência tem que responder por isso, porque ela está ali ela foi criada para justamente fiscalizar isso aí, né? Sim. Então, acho que é por isso que é importante o nosso papel aqui como fiscalizador. E nós temos ali membros na comissão que têm feito isso com bastante, com bastante responsabilidade. E eu digo para você o seguinte, Jorge, o que está acontecendo nas concessionárias de estrada? Já falei aqui, os municípios se desenvolvem, há necessidade, porque a cidade foi cortada pelo meio, há necessidade de comunicação entre o lado sul, lado norte, lado oeste, certo? Das estradas. Tem algumas coisas, tem algumas obras que têm necessidade de ser feitas, marginais, passarelas, do contorno, que não está no contrato. Sim. Mas também lá já está estabelecido que o que não está no contrato tem que haver uma compensação, porque o governo do estado ele tem uma parcela, acho que 3% do que se arrecada no pedágio. Sim. Né? E ao invés de ele receber, ele pode justamente... Aliás, 3% é justamente a parcela que vai para a Artesp. E há até uma discussão para compensar, porque as concessionárias demandavam um reajuste maior do que o que foi concedido em 1º de julho nas praças de pedágio. E se fala até em diminuir esse valor de 3% para 1,5%, ou seja, o governo se contentaria com menos e compensaria talvez alguma perda da parte das concessionárias. Deputado, como é que o senhor vê essa possibilidade? Olha, eu defendo uma outra tese. Eu acho realmente que hoje, quem passa 1, 2 vezes na praça de pedágio, não sente tanto. Quem passa todo dia... Esse sente. E eu defendo, inclusive eu tenho até uma proposta, né? É de discutir, você estender esse prazo de concessão. Sim. Certo? Mas isso já não foi feito atrás? Foi feito, mas talvez não foi o suficiente. Você alonga isso aí, em vez de você... Porque está estabelecido que a hora que acabar o contrato, tudo isso fica na mão do Estado. Sim. Mas você alonga isso aí, o que você propicia? Propicia que quem está fazendo, o contratado, ele põe o dinheiro dele, né? Porque ele, no fim, ele acaba recebendo com esse espaçamento de tempo. Porque tudo é feito dentro de uma equação matemática. Ninguém perde nada, nem o Estado quer perder, muito menos eles, né? Então, a minha opinião é que você poderia alongar um pouco mais, discutir isso aí, para que você reduzisse as tarifas de pedágio, pelo menos, e que também não comprometesse isso que nós estamos falando aqui. É você fazer, muitas vezes eu me lembro até que o saudoso Mário Covas falava, porque naquela época, ali em Corderópolis, como dividiu a cidade no meio, nós tivemos que fazer, acho que umas 6, 7 passarelas, né? Porque a população transitava ali, 5, 6 passarelas. E custava... E o ônus, inclusive, para os municípios. Os caminhões, para desviar do pedágio, passavam dentro das cidades, estouravam as pontes. Aliás, lá em Corderópolis, por exemplo, até estrada municipal pedagiada. Para evitar que as pessoas fujam do pedágio, né, deputado? Mas essa passarela, o Mário Covas falava, era R$1 milhão uma passarela, naquela época lá. Sim. É caro. Ele falava... Se perder uma vida, o cidadão passou... Não tem preço. Não tem preço. Isso não tem preço. Então,
que se você detectou que ali tem necessidade de uma intervenção, de fazer alguma coisa que não está no contrato, tem que se fazer. A Artesp tem que achar uma equação financeira, né, aquela compensação financeira daquilo que não está no contrato, mas tem que ser feito. Mas eu fico feliz porque eu acho que a Secretaria de Transporte, pelo menos de São Paulo, é um modelo a ser seguido pelo Brasil todo, na minha opinião. No estado de São Paulo existe não é só essas concessões, mas inclusive tem um departamento de estrada de rodagem que é um modelo que vende até uma tecnologia por tudo que fez por esse estado, né? E hoje das 20 melhores estradas que nós temos no nosso país, 19 está aqui no estado de São Paulo. Então isso mostra a competência e a eficiência de quem está responsável por isso aí. Deputado, nesses 4 minutos do encerramento da nossa conversa, eu quero especialmente que o senhor fale de algumas estradas da sua região. A gente falou aqui sobre a SP-304, Geraldo de Barros, não é isso? E eu queria também falar sobre a 147, como é que estão essas obras. Eu vejo aqui também na sua página pessoal, o trevo lá em Rio Claro, é isso? Reformulação do trevo, vamos falar sobre isso? Na sua região em especial. O trevo do Rio Claro, aqueles que assistem, que estão ali na região, ou então que passam ali, é um trevo que está ligando justamente, porque Rio Claro não tem como crescer a não ser para a parte sul da cidade. Na parte norte, ela já está encostada no Distrito Industrial, o outro lado está encostado numa reserva de 1000 alqueires do Estado, e no outro lado, divisa com o município de Santo Gertrudes. Ela tem que crescer na parte sul e está crescendo. Só que a ligação da parte sul com a parte velha da cidade, ela tem a rodovia Washington Luiz no meio. Sim. E só existe praticamente... A SP-310, que corta ali a... Exatamente. E a comunicação, no final do dia, da tarde, do pessoal que sai das empresas e tal, sim, ou no começo, na parte da manhã, parece São Paulo... Vira uma avenida. Parece São Paulo quando eu chego na Marginal de Pinheiros de manhã para vir na Assembleia. Eu levo 1h30 para vir de Rio Claro aqui, 1h30 para a hora que eu entro em São Paulo para chegar aqui no Ibirapuera. Então, tem que fazer uma intervenção. Já existe um projeto, já está quantificado. O que está precisando é que a Artesp autorize fazer isso aí. E me parece que agora autorizou, começa em fevereiro, essas intervenções. São umas marginais que necessita ali, também é esse trevo aí para você desafogar esse trânsito tudo, que é ali no Vitor Lopes Júnior, no quilômetro, acho que é 174, né? Sim. Da rodovia Washington Luiz. E também essas outras rodovias que você acabou de falar, 304. A 304, a 147. A 147 foi quando agora o secretário esteve lá, em Piracicaba. Torrinha, Piracicaba, é isso? Torrinha, Piracicaba, não vou dizer bem Piracicaba, porque Piracicaba ela ligaria a São Pedro, mas iria no fim de semana. São as duas audiências que o secretário esteve, inclusive o senhor esteve junto com ele, tem na foto aqui. Torrinha já foi na segunda etapa. A primeira foi agora Piracicaba, aquela região que era 304, que nós tivemos lá na Câmara Municipal. E depois ele foi para Torrinha também, que foi um grande investimento que vai fazer ali para algumas obras necessárias. Mas o Estado de São Paulo, tenho certeza absoluta, está sendo muito bem cuidada e vista de uma forma assim, muito segura, primeiro com a Secretaria de Transporte e segundo com o DR, né, na sua malha, e a Artesp, que está fiscalizando as concessionárias que têm que fazer essas obras que já estão dentro do contrato, ou se porventura não tiver no contrato, fazer uma fórmula financeira, de compensação financeira, para que os municípios não deixem de crescer. 1 minuto, perspectivas do novo mandato, deputado, para encerrar nossa conversa. Olha, eu posso dizer para você que me aumenta a responsabilidade demais, porque eu já estou no 6º mandato com uma votação crescente. Eu tinha tido quase 86 mil votos na penúltima agora, e nessa última 93 mil votos. No estado que está, você sabe, a política, uma descrença muito no homem público, você tem uma votação crescente, são pessoas que confiam no seu trabalho. Então, quer dizer que trabalhar eu não vou parar nunca, para não decepcionar esse pessoal que acreditou na gente. E segundo, que eu vou continuar nesse trabalho com seriedade, com coerência, né, de tudo que eu faço, e tenho certeza absoluta que esses que confiaram o voto não vão
jamais se arrepender e também não vou decepcioná-los, podem ter certeza disso. Parabéns e sucesso. Volte mais vezes à TV Assembleia. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse é o deputado Aldo Demarque, do Democratas. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.